Muito bem, amados irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo e desejar a todos uma excelente noite de terça-feira. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, o teu lar e a tua casa nesta noite abençoada de terça-feira, em que estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Quero saudar os irmãos que estão conosco aí, nossa irmã Angélica Aparecida, minha tia Zilma, nossa amada irmã Obreira Siléria, que Deus possa abençoar a tua vida. Muito obrigado pela tua audiência e obrigado a todos os irmãos que estão conosco nessa. Nós falaremos sobre um assunto muito importante que é a escatologia bíblica, meu irmão, minha irmã, para que você possa compartilhar, divulgar esta live, porque estaremos aqui hoje aprendendo pouco mais aí da palavra de Deus, falaremos sobre escatologia, os eventos futuros, a volta do Senhor ou arrebatamento, são assuntos que serão tratados aqui nesta live de hoje. Então quero convidar você a já compartilhar, divulgar isso aí com as demais pessoas, para que nesta noite o Senhor possa alcançar o maior número possível de vidas através deste ensinamento tão importante para o nosso momento, que é falarmos da volta do Senhor, falarmos do arrebatamento, falarmos das profecias bíblicas que tratam desse assunto. Então quero que já pedir para os amados irmãos estarem compartilhando, divulgando. Quero também saudar com a paz do Senhor meu amigo, nosso irmão Júlio. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Um beijo no seu coração, que Deus possa abençoar você, tá bom? Forte abraço. Saudade de você, rapaz. Que Deus possa te guiar, te proteger e que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, aonde quer que você for, tá bom? E povo de Deus, sem mais delongas, como hoje faremos uma live de aula, eu quero que já entrar em oração e em seguida nós já entrarmos no ensinamento bíblico. E enquanto estiver acontecendo a aula, você pode colocar nos comentários aqui a sua pergunta, a sua dúvida. Se ficar algum ponto que você não entendeu, você pode escrever nos comentários, que estaremos aí tratando desse assunto para poder melhor esclarecimento. Pastor Rogério, seja bem-vindo, meu querido, amado irmão, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida nesta noite. Então, povo de Deus, convido você a compartilhar, convido você a divulgar esta live, porque hoje falaremos sobre escatologia bíblica. E você pode já escrever nos comentários aqui a sua dúvida, a sua pergunta. Pastor, eu tenho uma dúvida referente a tal assunto escatológico, a tal profecia escatológica. Escreve nos comentários aí, que estaremos respondendo na medida do possível. Que Deus possa te abençoar, tá bom? Então, não se esqueça, o tema dessa live hoje é escatologia bíblica. Estaremos falando, dando uma perspectiva teológica para você, para que você possa compreender, para que você possa entender esta matéria tão importante para o cristianismo. Então, eu te convido a você compartilhar, divulgar para o máximo de pessoas possível, marque os amigos aí, porque estaremos aqui participando de uma aula abençoada nesta noite, tá bom? Mas antes disso, quero convidar você a orar comigo neste momento e nós entraremos na sequência já no ensino bíblico da palavra do Senhor. Aonde você estiver, ore comigo. Senhor, em tua presença nos colocamos neste momento. Nós aqui estamos reunidos, Senhor, juntamente com o teu povo, de forma virtual, de forma online, para compreender a tua palavra. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha nos dar a luz da tua palavra, o esclarecimento, o entendimento da tua santa e poderosa revelação especial, que é a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que neste momento venhamos compreender esta matéria tão importante para a nossa fé, que é a escatologia bíblica, Senhor. Abra o nosso entendimento, o nosso intelecto para compreender e que o teu Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, nos dando esclarecimento, nos dando, Senhor, neste momento, a inteligência para compreender este assunto tão importante, tão poderoso, que é falar da tua volta, porque esta é uma promessa que o Senhor nos fez e estamos aguardando de forma ansiosa este poderoso evento na terra. Por isso eu te peço, Senhor, nos ajude a compreender à luz da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero já aqui, sem mais delongas, convidar você para nós partirmos de um ponto
bíblico, quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24. Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo 24 e o versículo 27. Nós tomaremos um texto bíblico como ponto de partida para podermos adentrar no campo escatológico bíblico. Então, te convido a você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o versículo 27. Então, pegue a sua Bíblia, se possível, pegue caneta, pegue papel para você anotar tudo que for falado aqui, versículos, informações, tudo que vai ser útil para o nosso crescimento na nossa fé nesta noite, tá bom? Então, Mateus 24, versículo de número 27, vai dizer assim a palavra de Deus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como falamos aqui, meus irmãos, esse foi o tema proposto pelo nosso corpo de obreiros, da nossa congregação, que sugeriu que falássemos na noite de hoje sobre a volta do Senhor. E a matéria teológica que trata desse assunto é chamada de escatologia. A palavra escatologia, ela é derivada de dois termos gregos, que é escatos mais logia. E eu tenho que te mostrar o significado desta palavra para que você possa compreender o que nós estamos estudando aqui. A palavra grega escatos, ela significa fim ou último. E a palavra logia, ela significa aí estudo. Então, é o estudo do fim, ou estudo das últimas coisas. Sendo assim, é a doutrina das últimas coisas. É o corpo de crenças que definem, dentro de uma tradição religiosa, suas posições sobre o destino final de indivíduos e também do mundo como um todo. Então, a matéria escatologia, ela é uma matéria que se preocupa com a morte e o que acontece após ela. É uma matéria que vai tratar de assuntos futuros, de assuntos futurísticos, por isso que ela é chamada de escatologia. Escatos mais logia. Escatos sendo fim ou último e logia estudo, juntando as duas palavras, nós temos aí uma definição de estudo das últimas coisas. Esta é a definição de escatologia bíblica, tá bom? Então, para que você possa entender neste momento, para que você possa compreender neste momento o que é que Deus ele tem a nos revelar por intermédio da sua palavra, é necessário nós conhecermos um pouco da história, do contexto histórico que envolve esta doutrina, e eu preciso que você fique comigo até o final desta aula para que você possa poder compreender nesta noite qual é o objetivo de nós estudarmos a matéria escatologia. Certamente você já se perguntou o porquê de algumas profecias bíblicas, ou quando nós olhamos hoje para o cenário atual, evangélico, cristão, nós vemos aí inúmeras profecias acerca do fim, inúmeras pessoas falando e dizendo coisas relativas ao futuro. Então nós vemos aí situações que vão apontar para o fim. Só que o nosso ponto de partida principal tem que ser a palavra de Deus, tá bom? O nosso ponto de partida principal para compreender a escatologia bíblica precisa ser a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Então nós temos aqui pelo menos algumas vertentes teológicas, algumas teses teológicas que vão aí defender alguns pontos de vista e algumas teses acerca da escatologia bíblica. A saber, nós temos aí o preterismo, temos o historicismo e temos também o futurismo, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é que cada uma dessas teses elas ensinam. De modo geral, nós temos aí dentro da escatologia bíblica uma amplitude na divergência no que se refere aos eventos futuros. Porém,
nós temos que compreender que dentro da escatologia bíblica, a maioria das vertentes teológicas, elas compartilham de uma mesma ideia, que são o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo de Deus sobre a humanidade. Então, esses 3 pontos são 3 pontos cruciais que a maioria dos esquemas teológicos compartilham, que é retorno de Cristo, ressurreição dos mortos e também o juízo de Deus. Então, são 3 pontos que a maioria dos esquemas escatológicos eles vão compartilhar em comum. A diferença está no tempo e no momento em que isso vai acontecer. Ou seja, a diferença está na cronologia em que isso acontece. Quando que a igreja será arrebatada? Será antes? Será no meio ou será após a tribulação? Em que período estamos vivendo? Será que as profecias bíblicas já se cumpriram todas? Será que algumas estão se cumprindo? Ou será que algumas se cumpriram e ainda tem muitas para se cumprir no futuro? Já se perguntou isso? Então, nós vamos estudar isso aqui nesta noite e eu preciso que você preste bem atenção aqui neste contexto histórico que estamos tratando deste assunto, tá bom? Então, só para relembrar aí que as três principais crenças que a maioria dos esquemas escatológicos acreditam e partilham é o retorno de Cristo, isso aí a maioria compartilha, a ressurreição dos mortos, também a maioria compartilha, e o juízo de Deus sobre a humanidade, que também todos esses esquemas compartilham, e como eu falei, a diferença está na cronologia, ou no momento em que tudo isso vai acontecer. Então nós temos aí 3 principais teses no contexto escatológico, que é o preterismo, o historicismo e também o futurismo. Então, como lemos aqui, isso precisa ser uma preocupação da igreja atual. E eu me preocupo muito quando eu olho para o cenário atual, onde a igreja não tem se preocupado em propagar este ensino de que o Senhor está voltando. Hoje mesmo eu estava olhando no Facebook e eu vi uma pessoa postar que a igreja verdadeira ela não prega sobre o arrebatamento, ela prega sobre o amor de Cristo. Então olha só para você ver a que nível que nós chegamos. As pessoas não querem pregar e nem ensinar sobre a volta do Senhor porque tem medo de amedrontar as pessoas, sendo que esse é o ensino bíblico. Temos que crer nesta profecia, nesta promessa de que o nosso Senhor, ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Então, meu irmão, eu quero convidar você para que você possa entender nesta noite o propósito de tudo isso. Qual que é o motivo, qual que é o objetivo, qual que é o objetivo central de tudo isso. Por exemplo, leiamos aqui nesta noite o Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículos do 1 ao 3. João 14, versículos 1 ao 3, que diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então percebe que aqui é o próprio Cristo quem está falando. Virei outra vez e vos levarei. Então isto é uma promessa para a igreja. E sendo uma promessa para a igreja, para nós é motivo de esperança e não de medo. Por isso nós temos que ter em mente que esta doutrina ela é fundamental na vida do homem e da mulher de Deus. A promessa do retorno de Cristo é uma promessa intimamente ligada à nossa salvação. Tá? A promessa do retorno de Cristo é uma promessa que está intimamente ligada à minha e à tua salvação. Por quê? Porque é pelo seu retorno para buscar a sua igreja que temos a certeza de que subiremos com ele para habitar no céu. Então, se está intimamente ligado com a minha salvação, eu preciso entender o porquê e compreender esta doutrina bíblica que é tão importante para nós. Essa promessa, para você ter uma noção, ela foi repetida pelos anjos.
ali em Atos capítulo 1, versículo 11, você pode acompanhar comigo? Em Atos 1, versículo 11, esta promessa ela foi repetida por 2 anjos quando Cristo ascendeu aos céus. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 11 vai dizer assim a palavra de Deus: os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então não é o pastor Carlos que está afirmando, não são os teólogos que estão afirmando, mas é a própria Bíblia falando e afirmando que o nosso Senhor, ele vai voltar. No contexto aqui, Cristo ele ascende aos céus e então 2 anjos repetem esta promessa para os discípulos. Por que estáis olhando para o céu? A pergunta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, perceba, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então isto é para nós, irmãos, motivo de esperança para podermos entender que o nosso Senhor, ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja, haverá um arrebatamento, haverá uma parousia que vamos estudar aqui nesta noite, um arrebatamento, e eu creio nisso, irmãos. Então é importante que eu e você tenhamos essa compreensão aí da palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os discípulos, questionando, quando perguntado por seus discípulos, Jesus, quando foi perguntado pelos discípulos, se com o dia do Pentecostes o fim dos tempos viria, olha só a resposta que Jesus dá para eles, lá em Atos 1, verso 7. Ele vai dizer, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, é simples. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, observe aqui que, como nenhum de nós sabe quando Cristo retornará. E o que nós temos ouvido, visto por aí, pessoas que estão há 1000 anos tentando colocar uma data no retorno de Cristo, tentando traçar uma cronologia exata, enquanto isso, irmãos, nós não sabemos. Nós temos apenas que estar prontos, preparados para a sua vinda. Ele virá, certamente virá. Não sabemos o dia, nem a hora, nem quando será, mas ele virá. Então, nosso dever é estar apenas preparado para que quando esse momento ele chegue, nós não venhamos ser tomados aí despreparados ou desprevenidos, mas pelo contrário, preparado para estar com o Senhor e para subir aos céus com ele. Nós temos aqui um texto bíblico que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quero saudar os irmãos que estão entrando aí na nossa live, nossa irmã Adriana Moreira, nossa irmã missionária Reginalda Silva. Estamos tratando aqui sobre escatologia. Então eu quero convidar você a compartilhar esta live e também divulgar e escrever nos comentários aqui a sua dúvida, a sua pergunta sobre esse assunto que estaremos tratando aí de acordo com o andamento da aula nesta noite, tá bom? Então leiamos aqui nesta noite o texto bíblico que está na primeira carta de Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e no versículo de número do 1 ao 4. Primeira carta dos Tessalonicenses 5, do verso 1 até o verso 4, vai dizer assim a palavra de Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então perceba, irmãos, que nós não sabemos o dia, nem a hora e nem o momento em que o Senhor vai voltar. Toda e qualquer tentativa de colocar uma data, colocar uma previsão exata quando o Senhor Jesus voltaria, ela foi frustrada, porque ninguém sabe, ninguém mesmo sabe quando o Senhor voltará. A única coisa que sabemos é que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Mas o tempo, quanto ao dia exato, a hora, o mês, o momento, isto ninguém sabe. Então, nosso dever é apenas perseverar e estar preparado para quando isso acontecer, nós venhamos estar com o Senhor no céu. Então, nós temos que entender este assunto de forma bíblica e de forma totalmente cristocêntrica, sem tirar e nem colocar do que já está escrito. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando nos referimos a profecias que tratam das últimas coisas. Temos que tomar muito cuidado. Como eu sempre digo, tudo, exatamente tudo o que vai acontecer já está escrito nas Escrituras e não há mais a necessidade de reinventar a roda. Então tudo que vai acontecer já está escrito, tudo que vai acontecer já está previsto e tudo isso para nós está dentro da palavra de Deus. Por isso que ela precisa ser o nosso ponto de partida para compreender este assunto chamado escatologia bíblica. Tá? A palavra de Deus ela precisa ser o nosso único ponto de partida para podermos compreender esse assunto. Então, acerca de tudo isso, nós temos aí poderia falar inúmeras teses teológicas, mas quero aqui citar apenas 3, que são as que mais se destacam no meio teológico, que vai falar sobre a escatologia. Nós temos, por exemplo, aqui o preterismo. Pastor, o que é o preterismo? O preterismo é uma doutrina que surgiu no século XVI, adotado por muitos acadêmicos, teólogos, de várias linhas teológicas reformadas e católicas, e ele se divide em duas partes: o preterismo completo e o preterismo parcial, também conhecido como preterismo moderado ou ortodoxo. O que ambas teses têm em comum é que elas veem a grande crise descrita como a grande tribulação, em que haverá grande apostasia e perseguição da igreja, como uma descrição da condição da igreja perseguida no primeiro século. Então perceba que aqui nós temos esta tese teológica chamada de preterismo, que surgiu no século XVI, aí adotada por muitos acadêmicos, teólogos, e esse preterismo se divide em dois: preterismo completo ou preterismo parcial. O que ambos têm aí em comum é, por exemplo, a grande tribulação, em que haverá grande apostasia. Então é um assunto que ambos vão aí ter em comum. Por exemplo, nós temos aqui que na época do imperador Nero, em que houve aquela perseguição, para eles ali seria o anticristo de Roma, Babilônia. Estes cataclismos, por exemplo, culminariam com a destruição do templo em Jerusalém, evento que teria sido descrito nas profecias de Jesus em Mateus 24 e 25. Profecias como estas e as de João em seu Apocalipse seriam referências a eventos que já aconteceram, até mesmo da perspectiva dos autores dos textos bíblicos. Então, o preterismo, dentre outras coisas, é uma doutrina teológica, escatológica, que vai dizer que as profecias que se referem ao fim ou ao final dos tempos, todas as profecias bíblicas que se referem ao fim, elas já se cumpriram todas. Então, esta é a visão preterista da escatologia bíblica, onde eles ensinam que já se cumpriu as profecias bíblicas. Então, apenas só para a gente poder ter uma noção, dentro do preterismo,
ainda como nós temos aí o completo e o parcial, e se divergem em algumas questões, eles ainda se questionam. Dentro do próprio preterismo ainda há alguns questionamentos se de fato algumas profecias já se cumpriram. Mas a maioria dos preteristas acreditam sim que tudo já foi cumprido e que tudo já aconteceu. Então, esta é a primeira tese bíblica acerca da escatologia que eu quero tratar com vocês aqui. A segunda é chamada de historicismo. E o que é o historicismo? Ela ensina que as profecias escatológicas que contém na Bíblia, elas vão se cumprindo ao longo da história. Elas vão se cumprindo com o decorrer da história, com o passar do tempo. E ela foi até séculos recentes, até tempos mais atuais, até séculos mais atuais, uma das abordagens teológicas mais prevalecentes, especialmente entre os protestantes. Então, o historicismo busca aplicar as profecias escatológicas da Bíblia a eventos históricos. De modo geral, as profecias do Antigo Testamento, como por exemplo, as 70 semanas de Daniel, são aplicadas ao período intertestamentário, enquanto as profecias do Novo Testamento são aplicadas aos eventos da história desde a morte de Jesus. Assim, então, nós temos esta linha historicista que vai dizer que as escatológicas elas vão aí se cumprindo no decorrer da história. Então, para que possamos compreender nesta noite, temos aí o preterismo, que ensina, dentre outras coisas, que tudo que se refere à profecia escatológica na Bíblia já se cumpriu, e dentro do preterismo existe ainda algumas divergências, se cumpriram ou não, mas a sua maioria entende que se cumpriu sim. Temos o historicismo, que ensina que as profecias escatológicas elas se cumprem ao longo da história, com o decorrer da história. E temos aqui, por último, uma abordagem chamada futurista. Tá bom? Temos uma abordagem chamada futurista ou também o futurismo. E esta abordagem futurista, apesar de ter sido utilizada por vários teólogos ao decorrer da história, ela só ganhou a sua popularidade que tem hoje, essa popularidade massiva que possui hoje, principalmente no contexto evangélico, com o surgimento do dispensacionalismo no século XIX. Então, no século XIX, houve ali o surgimento, do dispensacionalismo, e essa doutrina ganhou força, ganhou voz no meio protestante e no meio cristão. Então, qual que é a proposta do futurismo? O futurismo ele propõe que, apesar de alguns eventos profetizados, como por exemplo a destruição do templo no ano 70, já terem ocorrido no passado, a vasta maioria das profecias escatológicas da Bíblia ainda não foram cumpridas. Elas ocorrerão em algum período desconhecido no futuro. Então, eu tenho aqui, para a gente poder entender em linhas gerais, eu tenho o preterismo, que ensina que já se cumpriu as profecias bíblicas escatológicas. Eu tenho o historicismo, que vai dizer que as profecias se cumprem com o decorrer da história. E eu tenho aí o futurismo, que ensina que uma parte se cumpriu, mas uma boa parte ainda está para acontecer, e que é particularmente a nossa crença, a crença do pentecostalismo. Nós somos aí dispensacionalista futurista. Cremos que as profecias escatológicas que contém na Bíblia, algumas se cumpriram, como nós vimos aqui, por exemplo, a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Isso já tinha sido previsto e aconteceu. Porém, a maioria das profecias ainda vão acontecer, e é dentro dessa linha que nós vamos trabalhar nesta noite, tá bom? Nós vamos trabalhar neste momento partindo deste ponto futurista da interpretação escatológica das profecias bíblicas, que vão tratar dos últimos tempos ou das últimas coisas, tá bom? Então, para que você possa entender, nós vamos falar nesta noite baseado aqui na linha e na tese futurista, para que nós venhamos ter uma compreensão. Deixa eu só dar uma arrumada aqui na tela, que ela desceu um pouco. Aí, melhorou. Então, estaremos tratando nesta noite da linha escatológica, a linha futurista, da interpretação escatológica para a nossa compreensão nesta noite.
tá bom? Então quero convidar você neste momento a você ler comigo um texto bíblico que está aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia aí na sua casa, você que pode. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Estamos falando sobre escatologia bíblica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, versículo de número 13 ao 18. Só lembrando que dúvida, pode escrever aqui nos comentários que estaremos aí explicando e elucidando aí a sua questão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, versículo 13. Vai dizer assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mais um texto bíblico para a nossa compreensão, Lucas capítulo 21, versículo 25, 26 e 27. Vai anotando aí na tua casa que estaremos trabalhando com muitos textos bíblicos nesta noite na linha escatológica futurista de interpretação escatológica da palavra de Deus. Lucas 21, verso 25 vai dizer assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Verso 26 de Lucas 21. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Nós temos aqui dois textos escatológicos. Pastor, o que é um texto escatológico? É um texto que vai apontar para algum evento futurístico, para algum evento do futuro. Para você que entrou agora, nossa amada irmã Rafaela Luciano, que Deus te abençoe, minha irmã, nossa irmã Jamile, boa noite, a paz do Senhor. Estamos tratando hoje sobre a escatologia bíblica, na linha de interpretação futurista da palavra do Senhor. Então, nós temos aqui dois textos escatológicos. Então, todo texto bíblico que vai tratar de eventos futuros é chamado por nós de texto escatológico. E lemos aqui, onde em Lucas capítulo 21, verso 25, vai dizer: E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra, etc, etc e tal. No primeiro texto que lemos, tratar desse assunto com a igreja de Tessalônica, porém, são textos escatológicos para podermos compreender aí a palavra do Senhor, tá bom? Então, só lembrando para você que nós iremos tratar nesta noite sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor no ponto de vista e na interpretação teológica futurista, onde algumas profecias já se cumpriram e outras ainda que vão se cumprir. Esta será o nosso ponto de partida principal. Então, quando eu olho para a Bíblia, ela nos mostra que haverá de fato uma segunda vinda de Cristo. E vai ser em duas fases, preste bem atenção. A segunda vinda de Cristo será em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja. Anote isso aí. A primeira fase da vinda de Cristo, ela é o arrebatamento da igreja. E a segunda é a sua vinda em glória. E entre esses dois eventos, entre o arrebatamento e a sua vinda em glória,
haverá na terra o que chamamos de grande tribulação, ou seja, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo no céu, e no céu o tribunal de Cristo seguido das bodas do Cordeiro. Então, o nosso enfoque, o nosso objetivo aqui neste momento é a fundamentação bíblica desses eventos. Então, nós temos que compreender, primeiro aspecto aqui, que a segunda vinda de Cristo ela vai acontecer em duas fases. Primeiramente, o arrebatamento da igreja e segundo, a sua vinda em glória. E entre um evento e outro, entre o arrebatamento e a sua vinda em glória, haverá na terra o que chamamos aí de grande tribulação. Grande tribulação. Tá bom? Que será um período aí de 7 anos onde haverá tribulação sobre a terra. E ainda tratando desse assunto, irmãos, é muito interessante nós entendermos que enquanto na terra haverá a grande tribulação, no céu haverá o tribunal de Cristo seguido das bodas do Cordeiro. Então haverá um evento terreno e também haverá um evento celestial para os salvos redimidos pelo sangue do Senhor. Então preste bem atenção, irmãos, que em se tratando do arrebatamento da igreja, como nós falamos aqui no começo, na introdução, eu falei que a maioria dos esquemas escatológicos eles têm em comum que Cristo vai voltar, que ele um dia vai retornar. O único ponto que diverge é o momento em que isso acontece. Então preste bem atenção. Nós temos 3 teses que vai tratar do arrebatamento da igreja. Então preste bem atenção. Nós temos aí a primeira tese chamada de pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo. Dentre outras coisas, esta tese, de forma simplificada, ela ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Sendo assim, a igreja não passaria por esse período chamado de grande tribulação. Temos aí a segunda tese, que é chamada de midi-tribulacionismo ou mesotribulacionismo, que acredita que a igreja vai ser arrebatada quando findar os 3 anos e meio da primeira parte da grande tribulação. Então aí está a segunda tese escatológica. E a terceira tese pós-tribulacionista, que vai ensinar, dentre outras coisas, que a igreja será arrebatada, porém só depois da grande tribulação. Tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui nesta noite, para você ter uma noção, para você poder entender, nós vamos trabalhar aqui nesta noite com a interpretação futurista, onde nós cremos que algumas profecias escatológicas já se cumpriram, porém, em sua maioria ainda vão se cumprir. E dentro dessa perspectiva futurista, nós vamos tratar sob a ótica pré-tribulacionista, onde Deus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E a igreja não passará por esse período, onde nós entendemos que será um período de extrema dificuldade para quem ficar aqui na terra. Então a igreja ela será raptada, será tomada antes de tudo isso acontecer. Isto é a tese pré-tribulacionista, onde nós temos aí a nossa compreensão. Então, para a gente poder ter aqui um ponto de vista mais panorâmico, nós temos que ter em mente uma coisa, irmãos. Não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do futuro. Então, irmãos, a Bíblia é a única regra, ou precisaria ser a única regra de fé para nós compreendermos a escatologia. Ela é a única fonte confiável. Esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana, que envolve o arrebatamento da igreja, como lemos aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e também a vinda de Jesus em glória, como lemos aqui em Mateus 24, 30 e Apocalipse 1, 7. O juízo de Deus sobre a terra no fim dos tempos, em Mateus 24, 21, e o futuro glorioso de Israel, como nós podemos ver lá em Isaías 62, versículos 2 e 3. O reino milenar de Cristo, Isaías 9, 7, 11 e 10, que são acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque até o apóstolo João.
o último dos apóstolos no livro de Apocalipse. Então, a única fonte confiável para nós compreendermos a escatologia bíblica é a palavra de Deus. Não podemos usar outra fonte que não seja a Bíblia. Por isso que eu digo, mais uma vez, abre aspas aqui nessa aula para você poder entender. Fique apenas com aquilo que já está escrito. Fique apenas com o que as Escrituras já disseram que vai acontecer. Mas pastor, fulano teve uma visão, fulano falou que viu isso. Irmão, tudo precisa ser analisado à luz da palavra de Deus. Porque, torno a dizer, tudo que vai acontecer já está previsto na palavra de Deus. E não tem como a gente tirar e nem acrescentar e nem colocar, porque tudo já está previsto para acontecer. Então, nós estamos aqui para os irmãos que estão entrando agora. Seja muito bem-vindo, irmã Nete. Saudade a vocês também, que Deus abençoe a tua vida, pastor Alexandre. Aos irmãos que estão entrando aí, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre escatologia bíblica nesta noite, dentro do ponto de vista dispensacionalista futurista, pré-tribulacionista. O que significa isso, pastor? Traduz aí para mim. Dispensacionalismo futurista acredita que uma gama de profecias escatológicas já se cumpriram, porém ainda há muitas que ainda vão se cumprir no futuro. Então eu já falei aqui sobre preterismo, sobre historicismo, e nós temos a nossa crença baseada aí no futurismo, onde ainda muitas profecias vão se cumprir. E dentro disso estamos tratando aqui do pré-tribulacionismo, onde o Senhor vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Então vamos aqui neste momento dividir esta aula em alguns tópicos que eu quero que você entenda bem. Por exemplo, a palavra vinda, a palavra parousia. Certamente você já deve ouvir ter falado deste assunto. A palavra parousia, que se pronuncia parúzia, significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento ou chegada de um rei. A palavra parousia, dentre outras coisas, é um termo grego que significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento ou até chegada de um rei. No aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como lemos aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,15, como também a vinda de Cristo em glória com a sua igreja, como lemos lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo 8. Então, esse termo aí, parousia, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus para mim e para você. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preste atenção no termo em que é colocado aqui nas Escrituras, o termo vinda, do grego parousia. E temos aí esse texto intimamente ligado ao arrebatamento da igreja. Mas também temos este mesmo termo aí aplicado em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, que vai dizer assim a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, que vai dizer: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vinda aqui no texto grego está parousia. Tá? Então a expressão parousia significa vinda, chegada, presença, volta, retorno, visita real ou chegada de um rei. Esta é a expressão parousia para se referir à vinda de Cristo. E ela está totalmente ligada ao arrebatamento da igreja, como também à vinda de Cristo em glória com a sua igreja. Então, o outro termo grego que nós temos aqui é o termo erkomai, que significa também ir e também vir.
Seriam duas coisas opostas quando eu olho para isso aqui? Ir e vir, ou vinda, ou volta, parousia, ergomai. Por exemplo, desde que se considere o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida, é ida. Mas para quem estiver no ponto de chegada, é a vinda. Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus, lá em João 14, versículo 3. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em João 14, versículo 3. Nesta noite, João 14, versículo de número 3. Onde encontraremos o termo grego erkomai. João 14, versículo 3, que vai dizer assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E também a sua vinda em glória. Leiamos aqui Atos capítulo 1, versículo 11. Atos capítulo 1 e o versículo de número 11, que diz assim: Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido há de vir assim como para o céu ouviste ir. Ouviste ir. A expressão grega aqui, erkomai. Por exemplo, Apocalipse 1, versículo 7 também, temos a expressão grega erkomai com o significado de ir. Leiamos aqui nesta noite Apocalipse 1, versículo de número 7. Apocalipse 1, versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. Perceba. Eis que vem com as nuvens. E todo olho o verá. Até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Então, nós temos aqui dois termos gregos no que se refere à escatologia bíblica. Primeiro, parousia, significando vinda, chegada, presença, volta, retorno, etc, etc. E outro termo grego, que é o termo erkomai, que significa ir e vir, onde lemos aqui a sua aplicação. Então, temos aqui a volta de Cristo. Chamamos aí como um termo técnico chamado de parousia. Então é isso para nós entendermos dentro desta visão escatológica, futurista, pré-tribulacionista que nós estamos tratando aqui nesta noite. E acerca da manifestação e também da sua aparição. O substantivo grego aqui é epifaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino. E todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus, desde a encarnação do Verbo. Leiamos aqui segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10. Olha só. 2 Timóteo 1:10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então preste bem atenção aqui em algo, que o apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como lemos aqui também em 1 Timóteo 6, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o substantivo grego epifaneia, que significa manifestação ou aparição, ela só aparece no Novo Testamento 6 vezes. E todas elas com o escrito paulino.
Então preste bem atenção que nós temos aqui, tanto na primeira carta de Paulo a Timóteo, como na segunda carta de Paulo a Timóteo, a colocação do termo epifaneia, do grego epifaneia, onde vai dizer manifestação, aparição. E o que é isso? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Leiamos aqui Tito nesta noite, Tito 2, verso 13. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tito 2, versículo 13, nesta noite. Tito 2, versículo 13. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, perceba aí, epifaneia, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse termo epifaneia significa manifestação ou aparição, que é um substantivo grego. Nós temos aqui ele no Novo Testamento, a sua aplicação, dizendo respeito à vinda de Jesus, desde a encarnação do Verbo. Então temos aqui o escrito de Paulo a Tito e também a Timóteo, colocando a expressão epifaneia como manifestação ou aparição, dizendo respeito à volta, à vinda de Jesus. Perceba aqui que, quando olhamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, nós temos a seguinte colocação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Leiamos o que diz aqui a palavra de Deus. Esse termo também ele é traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja. 2 Timóteo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, mais uma aplicação do termo epifaneia, aqui dizendo respeito ao arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo ainda emprega para se referir à segunda vinda de Cristo em glória. 2 Timóteo 4, versículo 1. Aí com a sua Bíblia aberta mesmo vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Mais uma aplicação da palavra epifaneia, dizendo respeito aqui ao arrebatamento da igreja. E também aqui o julgamento dos vivos e os mortos na vinda e também no seu reino. Ou conforme encontra-se aí na sua versão, que pode ser Almeida Revista Atualizada, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então eu tenho aqui palavras gregas do texto bíblico. Eu tenho parousia, que é vinda, e eu tenho aqui epifaneia, que é manifestação e também aparição. E eu tenho também aqui a palavra revelação. A palavra revelação é um termo grego que vai ser trazido para nós, um termo grego apocalipsis, que é um termo grego que significa revelação. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. Leiamos aqui 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 7. 1 de Pedro 1, versículo 7, que vai dizer assim a palavra de Deus. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Paulo ele vai empregar a palavra grega apocalipsis dizendo respeito ao arrebatamento da igreja, como lemos aqui. E esse termo ele ainda é traduzido como manifestação em referência da igreja. Leiamos aqui 1 Coríntios 1, versículo 7, um escrito paulino. 1 Coríntios 1, versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus
Cristo. O termo grego aqui, que vai ser empregado pelo apóstolo Paulo como manifestação. Então nós temos que entender estes termos bíblicos para podermos compreender aí a doutrina escatológica que estamos tratando aqui nesta noite. Então, o termo vinda, manifestação, aparição e revelação são termos bíblicos que vão mostrar para nós, que vão remontar a segunda vinda de Cristo. Então, anota aí na sua caneta, aí no seu papel, na sua agenda, na sua Bíblia, anota aí, pega a sua caneta, o termo vinda, parousia, manifestação, epifaneia, aparição ou revelação, apocalipse, são termos bíblicos que vão apontar para a segunda vinda de Cristo, tá? Anote aí para que você possa também entender nesta noite aí acerca da escatologia bíblica da palavra de Deus. Então, leiamos aqui nesta noite o que irá acontecer. Dito isso, então, nós vimos aqui alguns termos gregos que vai tratar do arrebatamento da igreja, parousia, epifaneia, apocalipse. Então, vamos falar sobre os eventos da segunda vinda de Cristo. Primeiramente, o arrebatamento da igreja. Pastor, o que será o arrebatamento da igreja de acordo com as Escrituras? O que é que vai acontecer? O que será esse evento? O que é isso, pastor? Então preste bem atenção que o arrebatamento da igreja é o rapto dos santos da terra. É o rapto. Um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. Então perceba que o arrebatamento da igreja será o rapto dos santos da terra simultaneamente em todo o globo terrestre. Ou seja, ao mesmo tempo, na mesma hora, todos serão raptados. Todos os santos que houver serão raptados. Certamente você já viu algum filme que trata desse assunto e você vê aí como que eles fazem, né? Ali o exemplo de como será este evento. Você está, por exemplo, em uma multidão e do nada some muitas pessoas. Isso será o arrebatamento dos santos, é o rapto da igreja aí da terra e será também um evento simultâneo, vai acontecer em todo o planeta ao mesmo tempo, no mesmo só horário, onde Cristo vai raptar a sua igreja. A profecia contempla até os fusos horários, porque uns vão estar dormindo à noite e outros trabalhando nesse momento. Por exemplo, os irmãos que estão no Japão, aqui são exatamente 9 horas e 11 minutos, lá é de dia. Os irmãos do Oriente estão... lá já é o período do dia. Então, essa profecia ela vai contemplar até os horários, para você ter uma noção de como que é interessante isso aqui. Uns vão estar dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento. Leiamos aqui Lucas 17, verso 34. Lucas 17, versículo 34. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando na live aí, que possa compartilhar esta live hoje falando sobre escatologia bíblica do ponto de vista dispensacionalista, futurista, pré-tribulacionista. Lucas 17, verso 34 ao 36, que diz assim a palavra de Deus. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então, preste bem atenção neste momento, meu amado irmão e minha amada irmã, que eu quero aqui convidar você neste momento a você entender que o arrebatamento da igreja será um acontecimento simultâneo em todo o planeta Terra e que a profecia ela já está prevendo até os fusos horários.
porque uns vão estar trabalhando e outros estarão dormindo, mas serão raptados da terra os santos do Senhor para estar com Ele na glória. E esse evento, meu irmão, minha irmã, será inesperado, algo rápido, em fração de segundo, e invisível aos olhos humanos. 1 Coríntios 15, 52, abra comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 52, louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, versículo 52. Diz assim a palavra de Deus: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o que é que isto significa, meu irmão e minha irmã? Que este evento será inesperado, algo rápido, numa fração de segundo, e principalmente invisível aos olhos humanos. Como diz aqui o texto bíblico de 1 Coríntios 15, versículo 52. E meus amados irmãos, o nosso amado irmão evangelista Carlos acabou de entrar aí, ele pede oração porque está passando mal. Eu queria aqui fazer uma pausa nessa aula e convidar você a orar por nosso amado irmão evangelista Carlos, que está passando mal. E eu tenho certeza que a oração da igreja nesta noite vai visitar o nosso amado irmão evangelista Carlos nesta noite. Vamos dar uma pausa aqui nesta aula para poder levantar um clamor pelo nosso amado irmão, e após a oração retomaremos com o tema escatologia bíblica. Oremos a Deus. Pai, diante de Ti neste momento nós levantamos um clamor especial aqui, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, pausando esta aula para clamar em prol da vida do Teu Filho, meu Deus, que escreveu nos comentários que está passando mal. Meu Deus, o Senhor sabe aonde ele está, a sua geografia, o que ele está sentindo neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui clamar juntamente com o Teu povo que está online conosco neste Facebook, pela vida, meu Pai, do evangelista Carlos nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoe o Teu Filho agora, Senhor. Eu não o conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece, ó Pai, a Tua necessidade, o que ele precisa neste momento. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade caia por terra nesta noite, que todo mal, ó Pai, que se levanta, que se opõe contra o Teu Filho, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que venha cair terra agora, que todo mal-estar caia por terra neste momento, que toda enfermidade no corpo, na alma venha a ser desfeita pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, Senhor. Neste momento visita o Teu Filho, ó Pai, aonde quer que ele esteja agora, curando ele, meu Deus, do alto da sua cabeça, a planta do seu pé, abençoando o Teu Filho, curando, dando vida e vida em abundância neste momento. Eu profetizo a cura sobre a tua vida, seja curado e seja restabelecido a tua saúde em nome de Jesus Cristo. E nesta noite, você que crê na vitória do irmão Carlos, diga glória a Deus aí na tua casa, que nós estaremos aqui juntos, crendo que o Senhor já visitou o teu servo nesta noite em nome de Jesus. E meu irmão, crê na tua vitória e tome posse do teu milagre, porque este mal-estar e esta enfermidade já caiu por terra em nome de Jesus. E o povo de Deus, vamos retomar aqui. Estamos aí falando sobre escatologia bíblica. E nós fizemos uma pausa aqui para levantarmos um clamor em prol do nosso irmão Carlos. E nós paramos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 52. Que vai nos dizer que o arrebatamento, esse rapto da igreja, dos santos da terra, será algo rápido, muito rápido, em fração de segundo. E vai ser invisível aos olhos humanos, como Paulo vai dizer aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Leiamos aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a parte B, que diz assim: e os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Parte B, do versículo 16,
capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vai nos dizer que aqueles que estão mortos, salvos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Quando houver esse rapto dos santos da terra, os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os crentes em Jesus que estivermos vivos nessa ocasião, com o nosso corpo corruptível, já revestido da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revestido da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Volte aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 53. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 53. Leiamos aqui a palavra de Deus. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, primeiramente, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo após, os que estiverem vivos serão aí transformados. O seu corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revestido da imortalidade. Então, primeiramente, os que dormem em Cristo, e segundamente, os que estão vivos serão transformados e terão um corpo glorificado. Seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. 1 Tessalonicenses, volte lá na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Leiamos aqui o que diz a palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, essa é a primeira fase da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. Como diz lá em Filipenses 3, versículo 21, e você pode acompanhar comigo, Filipenses 3, versículo 21, que diz assim: que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, irmãos, o arrebatamento da igreja, perceba, o arrebatamento da igreja será um evento global simultâneo em todo o planeta Terra e acontecerá na mesma hora, no mesmo período, respeitando até os fusos horários que há no globo terrestre. E, em segundo lugar, esse evento será inesperado, algo rápido, será um rapto. Será um evento que vai acontecer em fração de segundos, invisível aos olhos humanos. E quando isso acontecer, os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos serão aí revestidos da incorruptibilidade e terá o seu corpo glorificado, porque isto é para nós uma esperança, como diz aqui Filipenses 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que este arrebatamento da igreja, será aí então um evento rápido, simultâneo em todo o planeta Terra, tá? Isto é aí o arrebatamento da igreja. Segundo aspecto aí, a vinda de Cristo em glória. Por exemplo, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, isto é, quando passar o período chamado de grande tribulação, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos. Então, a primeira aparição do Senhor, aliás, o primeiro evento que vai acontecer, que falamos aqui, que é o arrebatamento, é um evento invisível ao olho humano. Já a segunda vinda do Senhor, 7 anos depois, após a tribulação,
será um evento visível aos olhos humanos. Leiamos aqui Mateus 24, versículo 30. Mateus 24, versículo de número 30. Mateus 24, versículo 30. Olha o que diz lá a palavra de Deus. 24, versículo de número 30. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão, preste bem atenção, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, será visível a segunda vinda de Cristo em glória após a grande tribulação. Leiamos também Lucas 21, versículo 25. Lucas 21, versículo 25. Lucas 21, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Olha que maravilha isso aqui, meu irmão e minha irmã. Ainda prosseguindo, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão, olha aqui o emprego da palavra ver, e então verão, vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então olha só que maravilha isso aqui, meu irmão. Que nesse retorno de Jesus será visível aos olhos humanos, logo após o período chamado de grande tribulação, que compreende um período chamado de 7 anos. Então perceba que nesse retorno de Jesus à Terra, ele não virá sozinho, mas a igreja, os santos, virão com o Senhor Jesus, logo após a grande tribulação. Vamos ler 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, versículo de número 13. Glória a Deus. Que diz assim, versículo 13. 3:3 vai dizer assim: para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Perceba aqui a colocação paulina. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ou seja, logo após o período chamado de grande tribulação, Cristo retornará e será um evento visível, e ele não voltará sozinho, ele voltará com a sua igreja, com os santos que estão com ele. Leiamos também aqui nesta noite, você pode acompanhar comigo aí, neste momento, a palavra de Deus. Judas, versículo 14. Leia comigo neste momento Judas, versículo de número 14, que diz assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então são aqui para nós evidências que tornam claro que o Senhor voltará nesse retorno visível ao olho humano, ele voltará com os seus santos, com a sua igreja.
Então, o propósito desse retorno aqui é julgar as nações. Leiamos aqui nesta noite o texto profético. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia comigo no texto profético de Joel, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Livro profético de Joel, capítulo 3, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Joel 3, versículo de número 12 ao 14. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Mais uma profecia escatológica aqui, um texto escatológico, onde vemos que o propósito de Cristo retornar com os seus santos logo após o período chamado Grande Tribulação será para julgar as nações. Mais um texto bíblico aqui como evidência, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Mateus 25, 31 e 32. Que diz assim a palavra de Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, este será o propósito da vinda de Cristo com os seus santos, logo após a tribulação, que é julgar as nações. E em segundo aspecto, restaurar o trono de Davi. Leiamos aqui nesta noite o texto profético que se encontra aqui no livro do profeta Zacarias. Quero convidar você a ler comigo. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 8. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, o versículo de número 8. Que diz assim a palavra de Deus. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon, no vale de Megidom. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e as suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e as suas mulheres também à parte. O que é isso? Cristo restaurando o trono de Davi, em cumprimento à promessa feita por Deus, por intermédio do anjo Gabriel, que diz lá em Lucas 1, 32, 33. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, vamos entender aí quais são os propósitos de Cristo retornar após a tribulação, juntamente com os seus santos. Primeiramente, julgar as nações, como lemos aqui. Segundo, restaurar o trono de Davi.
Terceiro, destruir a besta e o falso profeta. Leiamos aqui nesta noite 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Cristo aqui então destruindo a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 19. Leiamos o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 19. Diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então Cristo aqui voltando, retornando com seus santos para destruir a besta e também o falso profeta. E em quarto lugar, estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra, ou seja, o reino de Deus de 1000 anos, o período milenar. Então preste bem atenção. Quando o Senhor Jesus ele vier aí retornar após a grande tribulação, ele vai retornar como os seus santos, com a sua igreja, e será um evento visível a todo o olho humano. E esse evento tem aí 4 objetivos. Primeiro, julgar as nações. Segundo, restaurar o trono de Davi. Terceiro, destruir a besta e o falso profeta. E quarto, estabelecer o período milenar. Isaías 2, versículo 4, convido você a abrir comigo. Isaías 2, versículo de número 4. Isaías 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 2, versículo 4. Leia comigo nesta noite. Diz assim a palavra de Deus. 2, 4 de Isaías. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear. Leiamos aqui também nesta noite para nossa compreensão Apocalipse 20, versículos 2 e 3. Apocalipse 20, versículos 2 e 3. Apocalipse 20, versos 2 e 3. Diz assim: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então Cristo virá, ele virá para julgar as nações, restaurar o trono de Davi, destruir a besta e o falso profeta e estabelecer o reino milenar. Tudo isso após o período chamado Grande Tribulação. Então, só para a gente fazer uma recapitulação desta parte 1 desta aula que estamos fazendo aqui, aprendemos aqui sobre o arrebatamento da igreja, que será o rapto dos santos da terra, um acontecimento global simultâneo em todo o globo terrestre. Será um evento inesperado, rápido, em fração de segundo e principalmente invisível aos olhos humanos. E logo após o período chamado período de 7 anos, Cristo retornará com a sua igreja para estabelecer o reino milenar e assim os demais propósitos do seu retorno. Então, amados irmãos, estamos aqui tratando de escatologia bíblica do ponto de vista futurista pré-tribulacionista. Cremos que a igreja será poupada da grande tribulação. Cremos que a igreja será raptada, que o povo de Deus será levado aos céus antes
da grande tribulação ser instaurada aqui na Terra. Então, essas e mais perguntas estaremos aí tratando na próxima aula, que será quinta-feira, parte 2 dessa aula Escatologia Bíblica para mim e para você. E eu espero você aqui na quinta-feira, depois de amanhã, para nós dar na parte 2 deste ensinamento, onde falaremos aí sobre a grande tribulação. O que é esse período, como vai acontecer, como que será a igreja nesse período, o que vai acontecer, como que vai ser, enfim, tudo isso vai ser explicado para você na parte 2, na quinta-feira aí, e eu espero por você. Quero aqui agradecer aos amados irmãos que estiveram conosco, espero que você tenha aprendido, compreendido aqui neste momento a escatologia bíblica de forma geral, e que Deus Pai possa estar te iluminando, te dando sabedoria, graça para você compreender a palavra do Senhor. Eu espero você então na quinta-feira, às 20 horas, para mais uma live, a parte 2, tá bom? Já deixa aí marcado e vem comigo, porque vai ser uma bênção. Próxima quinta-feira, às 20 horas, parte 2 do nosso estudo Escatologia Bíblica. Divulga para todo mundo. E este ensino vai estar disponível no YouTube, no canal da igreja. Você pode assistir lá de novo para rever alguma coisa que você ficou em dúvida, e assim você pode estar aprendendo cada dia mais. Quero encerrar esta aula orando com você neste momento. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor. Muito obrigado por esta parte 1 deste momento de aprendizado aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos fazer compreender diante de Ti cada aspecto, meu Pai, das profecias bíblicas que vão falar do Teu retorno. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar o entendimento, a inteligência, a compreensão neste momento. E que o Teu Espírito Santo venha repousar sobre a nossa vida nesta noite, Senhor. Meu Pai, eu peço a Ti, abençoai cada irmão, cada irmã que está conosco online, abençoai a sua noite, e que tenhamos toda uma quarta-feira abençoada de vitória, no nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. E povo de Deus, amanhã tem culto presencial na nossa congregação, Quarta da Vitória. Eu espero você para adorar o Senhor conosco, tá? E na quinta-feira, a parte 2 deste ensinamento poderoso para mim e para você. Que Deus possa te abençoar. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço para você e para tua casa.